assoreamento para que ele não elevasse o volume dessa maneira. Uma boa tarde ao secretário. Boa tarde. Eu fui prefeito de Porto Alegre durante 2 gestões, enfrentei várias enchentes em Porto Alegre, a principal delas em 2015, quando tivemos que fechar as comportas do Muro da Mauá, famoso Muro da Mauá. Mas, obviamente, a elevação não cedeu nem perto do que está acontecendo nesse momento. Então não havia uma estimativa por parte de qualquer meteorologista, de qualquer hidrólogo, de que nós poderíamos ter essa elevação da água como tivemos nesse momento. Na verdade, o sistema de proteção contra cheias, planejado lá nos anos de 1967, 68, ele era bastante consistente, tanto aqui quanto em Porto Alegre, fez parte do mesmo sistema. Então, do ponto de vista da engenharia, com toda certeza, o sistema era quase que perfeito. O que a gente não imaginava é que com as mudanças climáticas que cada vez mais se acentuam no planeta, nós pudéssemos ter uma elevação de água tão violenta quanto a que tivemos agora. São rios largos, então não é problema de assoreamento, o problema é que, mesmo que aqui em Canoas, ou no próprio Lago Guaíba, comporte uma determinada quantidade de água, o problema é a água que vem tanto da Serra Gaúcha quanto do centro do estado, através de 5 grandes afluentes, que acabam culminando com toda essa descarga. Chove lá em Caxias do Sul, chove em Flores da Cunha, Santa Maria, Venâncio Aires, como exemplo. Esta água toda acaba vindo em direção a Canoas e Porto Alegre. Com agravante, quando o vento é sul, ou seja, sopra o vento sul, ele acaba barrando o escoamento da Lagoa dos Patos e, consequentemente, ele acaba servindo como uma espécie de represa natural em relação à água tanto do Guaíba em Porto Alegre quanto dos Sinos, do Caí aqui em Canoas. Então o problema realmente escapou de toda a lógica hidrográfica, de toda a lógica ambiental e por isso ele acabou sendo uma grande surpresa, o que demonstra que a preocupação ambiental tem que estar cada vez mais presente entre nós. Bom, a gente continua acompanhando e tem uma outra pergunta do estúdio, aproveitando a gentileza do senhor em conversar ao vivo com a Bruno Pinheiro. Fernando Capês. Vamos lá. Secretário, o senhor também foi presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Nós tivemos em janeiro de 2010 uma tragédia com várias vítimas fatais na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Tivemos, no começo do ano passado, fevereiro do ano passado, a tragédia em São Sebastião, no litoral norte. E a verdade é que há milhões de pessoas, eu acredito que não são milhares, sejam milhões de pessoas já morando no Brasil inteiro, em áreas de risco, áreas de desabamento, áreas de preservação ambiental. E muitas vezes o Ministério Público, instituição a qual eu pertenci durante quase 40 anos, acaba não tomando as providências, dizendo que é um problema social. Existe uma possibilidade dos prefeitos se unirem para conversar com o governo federal e junto com os governos estaduais para estabelecer uma política racional para que essas pessoas saiam dessas áreas de risco antes que ocorra a próxima tragédia? Fernando, tens razão, não é um problema decorrente desse momento, nós temos problemas de deslizamento de áreas, rios extravasando, causando problemas para as populações ribeirinhas. Nós temos muitas áreas de risco onde existem populações morando. Eu não tenho dúvida, e esse é o momento que mostra isso, que se o governo federal não colocar recursos muito pesados, ou seja, se não fizer um investimento muito forte, primeiro na reconstrução das áreas que foram destruídas, segundo no sistema de proteção contra cheias, na reconstrução dessas áreas de forma mais adequada, se o governo federal não investir fortemente, os municípios não terão condições de recompor as suas cidades. O Rio Grande do Sul, nesse momento, com toda certeza, só poderá ser reconstruído se o governo federal fizer uma espécie de plano Marshall, ou seja, investir fortemente. Tomou uma providência importante, que foi suspender o pagamento da dívida do Estado, que é por 3 anos. Isso certamente dará ao governador Eduardo Leite um pouco mais de condições de investimento, mas não basta isso. Nós temos que lembrar que as cidades, como o caso de Canoas, foram duramente castigados. Nós estamos com metade das nossas escolas
tanto infantis quanto ensino fundamental, submersas. Nós estamos com 60% das nossas unidades básicas de saúde submersas. O nosso pronto-socorro, que era uma referência para 110 cidades, está submerso. Ou seja, a infraestrutura de Canoas e das demais cidades foi duramente afetada. Então não basta suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, que é importante, mas isso não responde às nossas necessidades. Os municípios precisarão de muitos recursos advindos do governo federal, que tem a maior concentração do bolo tributário do país, mais de 55% do que é arrecadado no país vai para o governo federal. Então o governo federal tem que estar convencido de que não basta liberar fundo de garantia, não basta liberar cestas básicas. Isso é importante, mas somente isso não reconstrói as cidades. E junto com isso, naturalmente, nós devemos discutir se vamos reconstruir, em que condições, levando em consideração exatamente essa tua preocupação, para que não venhamos a reconstruir em áreas que são perigosas, que são vulneráveis e que daqui a pouco estarão novamente comprometidas. Ótimo, secretário, mais uma vez, muito obrigado em nos receber. A gente continua acompanhando e à disposição para levar essa informação e essa evolução. O senhor comentou sobre uma reunião com o Exército que vai acontecer amanhã e a gente vai acompanhar o resultado, qual será essa ajuda do governo federal e também o Departamento de Engenharia. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço, que Deus nos abençoe. Volto com vocês no estúdio da Jovem Pan. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, agradecendo também ao secretário e aquilo que a gente vem falando e batendo na mesma tecla. E não é esse ou aquele governo. A União fica com um grande bolo da repartição tributária. E ela tem que ajudar mais os estados em segurança pública, em questão de moradia, porque ela tem menos despesas e mais receita. E proporcionalmente os prefeitos estão na goela com as despesas. Não adianta falar que tem que fazer mais concurso, porque não tem mais como elevar o nível de despesas de gasto com o pessoal. Já estão todos acima do limite prudencial.